não conhece, tem lá gravações sobre os podcasts que eu fiz da primeira remessa. A gente também utiliza em aulas. Eu gosto de trazer pessoas que fazem sentido aqui para o meu negócio, mulheres inspiradoras. Logo vai ter homens inspiradores, né, Rogério? Ele já fez assim, o convite já está feito. E gosto também de trazer autoconhecimento, vidas reais, principalmente dar palco para quem também vem para cá estudar. É a oportunidade de mostrar todo o seu talento. E hoje, a primeira pessoa que eu vou conversar vai ser essa linda. Vou virar aqui para vocês. Oi! A Jéssica. Não sei dizer o tanto que eu tô feliz de estar aqui, é uma honra, né? Que a gente participa do processo, umas das outras. Tem bastante gente conhecida ali entrando, a Karina. E muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia! Sinto bem Como honrada. que tá se sentindo? Vamos aproveitar esse offline. Eu tô me sentindo em casa, esse lugar é muito bom, igual eu te falei, né? É uma paz, é uma egrégora de paz mesmo. A gente sente cuidado, carinho feminino em cada cantinho desse lugar. E é muito bom, muito obrigada, Ai, Jerusa. que delícia. A Jéssica tá comigo na mentoria, né? É, na mentoria Florescer, verdade. Muito bom. Como é que tá sendo? Um divisor de águas, a gente tirou vários projetos do papel, então se é falta de indicação, estou aqui indicando, maravilhosa. Depois a gente pode fazer, né, um vídeo melhorzinho do que a gente tirou do papel, porque não foi só uma coisa, foi várias coisas. A Jéssica é um dos cases de sucesso dessa mentoria. Por isso que eu também quis trazer ela aqui, dar esse palco para que ela possa trazer todo o conhecimento dela, porque agrega muito para os meus seguidores, tá bom? Ai, tá vendo várias alunas entrando aqui, que delícia, que maravilhosas. Então, eu vou deixar gravando um pouquinho só desse início e depois eu vou, né, sumir daqui para que eu possa dar bastante atenção pra Jéssica. Vou mostrar os bastidores que eu sei que vocês gostam. Vamos virar. Olha quem tá... Ai, meu Deus do céu. Olha quem... Ai, opa. Tá aqui o Rogério. Rô, se apresenta aí, mostra toda a produção que ele faz. Conta aí pra nós. Tudo bom, pessoal? A gente tá aqui apoiando esse projeto da Jerusa, mais uma vez, né? Já é a segunda edição, né? Segunda temporada. Temporada, né? Que a gente tá fazendo aqui. Então a gente tá com o nosso pequeno equipamento, bem modesto, mas o importante é o conteúdo que vai ser entregue para vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Ô Rô, já aproveita que tá na live aí, fala o que tu impacta também na vida das pessoas. Você que atua na área condominial, você que tem uma empresa que atende condomínios, né? E você que atua no bom exercício da função de síndico, né? Fique sabendo do SindiHub. SindiHub.oficial é o nosso perfil no Instagram. E lá você vai ver que a gente faz várias atividades onde a gente conecta síndicos de alta performance com empresas que entregam soluções para o mercado condominial. A gente aguarda vocês lá. Um forte abraço. Eu vou lá filmar o SindiHub para vocês também conhecerem, saber como o Rogério ele é autêntico e o quanto ele utiliza essa criatividade e autenticidade dele no negócio dele. Eu acho incrível. Então, para vocês verem aqui os bastidores, eu vi até um pessoal que entrou, que foi do coaching da fala, então eu acho importante mostrar esses bastidores de como tudo acontece, né? Eu sei porque eu também tinha essa curiosidade, como é que faz, como não faz. E caramba, tá caindo meu tripé aqui. As minhas mentoradas aprendem tudo isso muito mais no offline. Aqui eu não mostro muito, obviamente, porque as grandes dúvidas, o passo a passo, eu ensino, é o meu trabalho. Então, hoje estou aqui compartilhando com você um pouquinho de como é esse offline. E olha aqui, já tá aqui tudo também anotado. Então, vamos lá. Rô, quer dar um play aí pra gravar? Já tá valendo. Já tá valendo! Ai, que danado, ele já tava gravando, que delícia. Então, vou começar a apresentação aqui. Seja bem-vinda, Jéssica. Jéssica, com vocês, Jéssica Faria. A Jéssica, que ela é formada em pedagogia. Como ela mesmo fala, a pedagogia não veio à toa. Não, dificilmente nós escolhemos uma profissão de forma consciente. 90% das profissões são escolhidas pelo nosso inconsciente, a partir da nossa família e daquilo que a gente queria que fizessem com a gente quando a gente era criança. Então, Primeiro veio a pedagogia. Veio a pedagogia. O cuidado com crianças mesmo.
A Jéssica, ela é também consteladora familiar. Uau! Tem muitas pessoas que amam esse tema, outras que ficam meio desconfiadas, né? Essa era eu antigamente, tinha, opa, que será que é? E outras que nunca ouviram falar. Então, tu vais ter a oportunidade de levar a tua voz para muito e muito longe, falando sobre a constelação familiar. Ela também é analista corporal. É aquele momento que a gente começa a se arrumar aqui. O Rogério até falou, opa, deixa eu me organizar, né? Porque ela vai estar nos analisando. E ela também é hipnoterapeuta. Que a gente divide, né? Que tu também trabalha bastante com Então, olha só que bênção. Eu vou agora olhar nesses olhos azuis e me permitir ser hipnotizada pelo teu conhecimento. Eu tô aqui para aprender. O nosso tema de hoje eu tenho certeza que vai tocar profundamente todas vocês. O tema é como as ordens sistêmicas podem contribuir para o nosso crescimento e construção do feminino. A gente decidiu esse tema porque a gente fala muito do feminino, né, Jé? Sim, e homem e mulher tem feminino, né? Geralmente a gente pega o feminino e coloca como um tema só para mulheres. E não, o homem ele também tem o feminino e também é necessário que ele desenvolva o feminino para ele ter uma convivência melhor, principalmente quem é pai, quem é esposo, quando ele desenvolve um feminino nele de cuidado, de detalhe e de carinho, ele se torna uma pessoa melhor. É o completo, né? É o masculino liderando. Eu vejo que tu e o teu marido tem muito isso, mas ele também é muito do detalhe. Ele cuida dos detalhes. Ele também coloca coisinhas assim pra mim. Ele desenvolve muito isso, ele tem as duas polaridades. E eu sempre vou te falar isso, que eu sempre caía na sala do marido da Jerusa. Ah, é verdade. Na mentoria. E ele não fala muito, mas quando ele fala, ele contribui muito. Quando ele fala, ele é profundo. Sim, e aí eu vejo muito como sábio. Tem realmente uma polaridade do feminino de ser expansivo, de querer aprender, de querer contribuir, e do masculino de estar na frente, de liderar, de comandar, de ser o forte e proteger, né? Uau. Então esse é um tema muito bom e que eu gosto muito de falar, porque não é só para mulheres. É para os dois e é tão importante quanto os dois saberem. E é muito bom quando tu fala que não é só para mulheres, porque é o seguinte, aqui, o que eu falo? Eu sou coach de mulheres e famílias, porque os homens também chegam, elas trazem eles trazem elas. Quando eu faço retiro, é incrível a quantidade de homens que tem comprando o retiro para dar de presente para suas esposas. Então, aqui dentro você vai sempre ser acolhido, homem. Não é um ambiente só da mulher. Aqui é mulheres e famílias. Então, você é bem-vindo. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou deixar a Jéssica colocando para nós o que é a constelação, quais são as ordens sistêmicas, como que a gente pode construir o nosso feminino unindo todas essas leis. E junto eu vou fazendo algumas questões aí que eu tenho dúvida e você também. Se você que está aqui já se apegou ao tema e tem alguma pergunta para fazer, coloca aqui nos comentários que eu já vou aproveitar e anotar para Jéssica, tá bom? Então vamos lá. A constelação familiar ela é uma ferramenta terapêutica. Eu gosto muito de linkar ela com o coaching, porque nós temos as nossas profissões, nós temos a nossa família e o coaching ele potencializa tudo aquilo que a gente tem de bom. A constelação também. Ela potencializa todas as nossas forças, tudo que vem da nossa família. Ela potencializa aquilo que a gente tem de bom. E ela ajuda a gente a tirar essas travas que pode deixar a gente um pouquinho paralisada. Então, eu não me entendo, eu tenho problema de saúde, tenho problema de me relacionar. Da mesma forma que o coaching ele vem para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento pessoal, como uma ferramenta para engrandecer tudo aquilo que eu já tenho de bom, a constelação faz a mesma coisa. E eu acho que é isso que eu gosto muito. E a constelação, a raiz dela tem 3 leis, que é as leis que a gente vai falar hoje, e que é leis que podem ser usadas em qualquer ambiente, sendo na família, no casamento, no emprego. E são leis sistêmicas da vida, que regem a nossa alma. Eu sempre falo, tem o nosso querer de pessoa e tem o nosso querer de alma. O que a nossa alma pede e o que a gente atende dessa alma. Então, a primeira ordem que a gente vai falar é a ordem do pertencimento. O que é isso? Jéssica, deixa eu só te fazer um comentário, né?
Quando eu comecei a escutar a constelação pela primeira vez, eu ficava pensando assim, será que isso é algo que estuda as estrelas, né? Será que é uma coisa assim, tinha medo de ter alguma coisa de espíritos? Os teus clientes ficam... Muito, perguntam muito. A parte de constelação é porque a gente interliga mesmo todas as famílias, né? Atrás de mim tá os meus pais, atrás deles tá os pais deles. E quando a gente vai olhando para trás, para toda essa família que tem atrás, é uma constelação. São muitas pessoas. Então acaba olhando muito para a árvore genealógica. Sim, para a árvore, para o nosso sistema. Eu me identifiquei muito contigo, com a tua didática por isso. Porque tu honra muito a tua família e porque tu traz a ferramenta. Então, pra mim, tem congruência no que eu acredito e no que tu ensina. Então, a gente fica juntas, potencializa mais ainda aquilo que eu acredito e aquilo que tu me ensina. Então, eu acho que isso que é uma coisa que dá certo. Em relação a espírito, quando a gente fala de pessoas que vieram antes, a gente não tá falando do espírito da pessoa, a gente tá falando daquela pessoa que veio. Mais viradinhas pra lá. Não, vira o teu celular. Ah, é. A gente tá falando daquelas pessoas que vieram antes mesmo. A minha mãe, qual é o padrão da minha mãe? O que eu peguei dela? E a minha avó? E a mãe da minha avó? Então, quando a gente fala de pessoas que vieram antes, a gente não tá falando do espírito, a gente não vai acessar aquele espírito. A gente vai acessar aquela experiência, aquela alma. Aquela informação. Aquela essência que eu carrego. Metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. E metade da minha mãe é a minha avó e o meu avô. Então, um quarto de mim é a minha avó e o meu avô. Então, eu acesso quem veio antes através de informações que uma constelação consegue acessar. Não necessariamente o espírito, mas a essência da pessoa que já viveu. E como é que faz a constelação em si? A constelação em grupo? Tem vários tipos, né? Tem. Eu trabalho muito com constelação na água. Então, como que funciona uma constelação? Então quer dizer, tipo, Jéssica, eu tô sentindo uma trava muito forte na minha vida. Eu faço e não tenho resultado. Aí, essa intenção eu levo pra ti? Leva pra mim. Aí a gente abre um campo. O que é um campo? Um campo da constelação eu gosto muito de dar o exemplo do Wi-Fi. O Wi-Fi é um campo. A gente não consegue ver, mas consegue acessar. O campo da constelação é igual. E a gente só pode acessar um campo se tu permitir. Se a pessoa que vem permite. Então é muito difícil uma constelação de uma pessoa que só é curiosa ou que quer espiar alguma coisa. Ou que, nem acredito muito, dá certo. Nem acredito muito, quero ir lá pra ver essa experiência. Sim, por quê? Porque ela não te permitiu acessar de fato aquele campo. Ou seja, como eu falei, a gente tem que estar hipnotizado. O pessoal me pergunta, mas hipnose e tal. Eu falo assim, hipnose é toda vez que tu estás totalmente concentrado na pessoa, você se sente hipnotizado. E se você ainda fechou os olhos e sentiu, se permitiu... Sentir, isso mesmo. Aí, pronto. E nas constelações, a gente também sempre fala que o cliente, ele acha o seu constelador. Por isso, porque ele tem que sentir confiança para a pessoa acessar. Imagina, eu tô acessando o campo da tua família. Eu tô acessando os segredos da tua família. Eu tô acessando comportamentos que às vezes nem é bom visto pela sociedade. Às vezes tu nem se orgulha disso. E tu me permite acessar. Então tem que ser com uma pessoa que tu confia. Tem que ser com uma pessoa que tu olha e fala assim, essa pessoa intimidade. Tem congruência naquilo que ela tá falando. Ela estuda sobre isso, ela tá nesse meio, ela se envolve com isso. E é muito difícil, que hoje a gente sabe, como o coaching também. Eu sempre vou dar o exemplo dos dois, porque é a nossa ferramenta. E de todas as profissões, né? Todas. Tem 2 tipos de profissionais, então a gente tem que tomar muito cuidado com o profissional que a gente escolhe pra fazer uma constelação. Porque também tem gente que abre o campo e não sabe fechar. Aí que pega. Aí que pega. Tem que saber abrir, tem que saber acessar, tem que saber mostrar pra pessoa como ela resolve isso. A gente Realmente, é um facilitador. eu já tive clientes que chegaram aqui, que vieram da constelação e ficaram muito tempo na constelação e depois me relataram. Parece que perderam a força em vez de ganhar. Sim, porque não sabe fechar. Não tem um movimento de resolução daquele problema. E é por isso que a gente vive pegando pessoas... bem conectado. Isso, e a gente vive pegando pessoas que têm tratamento pela metade. Eu fiz anos de terapia, mas nunca resolveu. Por quê? Porque abrem e não consegue fechar. Então, até nisso, precisa de uma ordem. Um constelador, ele tem que saber quem veio antes. Ele tem que honrar... Primeiro, a gente faz constelação pra si. Então, o constelador tem que estar aqui honrando as leis, eu digo que trazem a harmonia...
pra dentro de si. E aí sim, isso pra todos os profissionais, né? Para todos. A gente trabalha muito a constelação para aprender para si, para depois servir alguém. Isso não é bem um trabalho. Primeiro eu me curo, primeiro eu me trato, primeiro é eu. Primeiro Pessoas eu olho, curadas curam pessoas. pessoas. Então, o Jerus é fera, uma amada. Oi, Sandro, querido! Pessoal, então, como prometido, eu agora vou finalizar essa gravação, vou continuar aqui com a Jéssica. Quem estiver fazendo parte da mentoria Florescer vai ter acesso exclusivo a essa fala da Jéssica tão poderosa. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Jéssica, entra lá no Insta dela e aproveita quarta-feira tem constelação em grupo, né? Tem constelação em grupo, então você pode ir lá, conhecer a ferramenta, constelar, tá bom? Chama ela aí e tira tuas dúvidas. A gente vai continuar a gravação. Abençoado dia para todos vocês. Depois a Dai corta essa parte. Vou fazer rapidão uma capa aqui. Tudo prático. Opa. Olha aí. Como que a pessoa pode ser tão prática, meu Deus? Blogueiriana. Gravação. Podcast com Jéssica. Retorno, ok. Opa. Já estamos hoje, logo cedo, olha aqui, ó. Olha eu aí. Perfeição, está tudo lindo de ver. Ah, Karina já. Fofa, né? Amada. Então, vou deixar aqui caso venha alguma informação que o pessoal queira avisar a gente. Então, agora a gente vai continuar, daí tu corta essa parte, tá? E a gente continua. Então, tu vais iniciar agora falando assim, então nós vamos entrar nas leis sistêmicas. Tá. Então, agora a gente vai entrar explicando um pouquinho sobre como funcionam as leis sistêmicas. Não precisa ser bem nessa ordem. Eu gosto de colocar o ordem primeiro, porque parece que a ordem já organiza. Já dá ordem. Sim, para todo o resto. Então, ordem. O que significa a ordem sistêmica? Ordem é saber respeitar quem veio antes. Saber, a gente sempre fala que a ordem, ela precede o amor. Isso é uma frase bem famosa do Bert Hellinger, e ela diz isso por quê? Porque um casamento, ele precisa ser ordenado, por mais que exista amor, se não tiver ordem, ele não dura. Quantas pessoas que se amam e não estão juntos? Por quê? Porque não respeitam uma ordem. O que é uma ordem num casamento? É saber que o meu marido, antes de ser marido, ele era filho. E antes de ser... E ele tinha uma mãe. O que a gente vê muito nos casamentos, nos relacionamentos eu caso, eu viro esposa dos meus filhos e mãe do meu marido. Eu crio o meu marido. Então, existe uma ordem. Antes de ser mãe, eu era uma mulher. Existe uma ordem nisso. E eu esqueço que eu sou mulher. Aqui entra aquelas situações que a gente vê o marido casado com a mãe. Muito. E a esposa casada ainda com o pai levam essa problemática pra dentro do casamento? Sim. E é por isso que o casamento não dá certo. E a ordem também, ela entra no... O que eu escolhi? Qual é a minha família de origem? Meu pai, minha mãe, meus irmãos. E qual é a família que eu escolhi? Se eu escolhi essa família, a minha ordem já muda. A minha prioridade tem que ser a família que eu escolhi. Eu tirei uma pessoa da casa dela, eu formei uma nova alma... E eu ainda fico olhando pra trás. Eu ainda quero ser filha. Mas com certeza os teus clientes chegam e perguntam assim, mas Jéssica, como que eu vou abandonar o meu pai e a minha mãe? São situações delicadas. Muito. Minha mãe tá doente, meu pai tá doente, né? Como obedecer essa ordem se na verdade a pessoa não consegue compreender a atitude dos pais? Isso, de como lidar com essa situação. Então assim, a gente sempre vai olhar para os pais como uma forma de receber, não de dar. Os pais são maiores do que a gente é menor, o filho ele sempre recebe. Isso é uma lei natural. Por exemplo, uma lei natural não é um filho enterrar um pai.
Não é um pai enterrar um enterra filho. É o contrário. Aham. Quando tu vê, por exemplo, alguém perdendo um Inverte. filho, não é tão mais triste. Aham, Não é nossa. tão mais... Tu olha pra aquela mãe e pensa assim, meu Deus, ela perdeu um bebezinho, ela perdeu um filhinho. Não é a ordem natural das coisas. Quando a gente não tá na ordem natural das coisas, é muito mais dolorido, é muito mais difícil. Vai acontecer? Vai. Mas eu tenho que saber qual que é a ordem natural. Eu tenho que honrar os meus pais. Eu tenho que tomar eles como pais. Eu tenho que olhar pra eles e dizer assim, vocês dão conta, vocês me deram tudo. Eles precisam de ajuda, eles precisam de cuidado? Precisam. Mas eu olho pra eles e eu sempre vou imaginar eles maior. Eles me deram tudo, eles me deram a vida. Mesmo que a minha mãe tá lá acamada, precisando de cuidado, de carinho, eu olho pra ela com honra, não como uma filhinha. Porque eu perco força quando eu olho pros meus pais como filho. Então eu honro muito a minha mãe, cuidando muito bem da filha dela. Então eu digo assim pros meus clientes, né? Quando você consegue receber, que é o merecimento, que dentro do coach a gente fala muito, quando você dá conta de receber, é muito mais fácil você também se doar. Sim. Mas porque é um equilíbrio, é isso? Sim. E Então quando eu respeito a ordem, também dá equilíbrio. sim, também. É como se todas elas se entrelaçassem. Quando eu respeito uma ordem, quando eu sei que a minha mãe sempre vai ser maior do que eu, quando eu sei que o meu pai, ele me deu tudo. Metade da Jerusa é o teu pai e a outra metade é a tua mãe. E olhar pra isso de uma forma assim, o que eu pego deles? O que eu deixo pra lá? O que não é tão importante? Mas eles sempre vão ser maior do que eu. A constelação fala muito sobre tomar a força do pai e da mãe. Sim. Né? É tomar a força de pai e mãe. Sim. E esse aprendizado eu uso muito em todos os meus cursos, você sabe. Mas alguns clientes pensam assim, eu não consigo acessar essa força. O que é tomar essa força de pai e mãe? Como eu consigo pegar esta força e ir para a vida firme? Eles não conseguem compreender. O que tu poderia trazer de 2, 3 exemplos de como eu beber dessa fonte? Como eu poderia? Uma coisa que eu gosto muito de falar também é que as pessoas que buscam esse tipo de terapia são pessoas que já têm lá os seus 20, 30 anos. E as pessoas vivem 20, 30 anos com bloqueio. E elas querem sair curadas em uma sessão. Não é mágica. Não é mágica, é processo. É processo. Viva o processo. Eu tô na constelação há 7 anos. 7 anos que eu aprendo. Que eu aplico é 3 anos. Eu já constelei o meu relacionamento com a minha mãe umas 10 vezes. Jéssica, da onde a constelação entrou na tua vida? Num curso de coaching. Não acredito! Num curso de coaching, eu assistia muito palestra de manhã, que aquilo ali me acordava, era muito bom pra mim, assim. Sabe quando tu tá muito preguiçosa e quer acordar pra vida? Comecei a assistir palestras de alguns coaches e resolvi fazer um curso de coaching. Uau! E o segundo módulo era constelação familiar. Desisti do curso de coaching. Parei. Falei, não, eu sabia que o meu acesso... Tinha um chamado de alma. Tinha. Daí eu desisti do curso, pensei, não, isso aqui não é pra mim, eu vou pra esse lado. E aí foi onde eu comecei a me desenvolver, mudei toda a minha vida. Terminei um relacionamento que não tava me fazendo muito bem. Mudei de casa, mudei de profissão, emagreci. Eu era outra pessoa. Nossa. Muito diferente, assim. Processo. Processo. É 8 anos nisso, não é Então tu uma estás sessão. 8 anos vivendo o processo. Sim. É filosofia de vida. Tu pega e vive isso. Eu sei que tu vive também. E então é muito diferente do que tu ir aí assistir uma palestra, assistir um podcast, uma live e pronto. Vou tomar meu pai e minha mãe, ó. Vou tomar... Não, é processo. Antes eu não conseguia chamar minha mãe de mãe. Uau. Era muito difícil pra mim. Eu falava, ô... Sabe? Quando tu não consegue chamar a pessoa. Então o teu processo era com mãe e meu processo era com pai. É. Olha que tema interessante. Eu não tive, né, nem pai nem mãe, eu não fui criada pelos meus pais, eu conheço eles desde criança, mas eu não tive contato e nem criação. Então eu falava, eu sou assim por causa deles. Culpa. Chata, revoltada e meio homem, assim, meio briguenta por causa dos meus pais, porque eu tive que me defender, não tinha quem me defendesse. E eu culpava muito a minha mãe, porque a minha primeira infância foi com ela. Então eu lembrava de algumas coisas. E eu falava, não, mas se eu tenho que tomar meu pai e minha mãe, eu tenho que ver alguma coisa boa neles, porque o que vai ser de mim se eu só olhar coisa ruim? Então tu começou a ter essa consciência. Sim. Eu preciso ver o que tem de bom na minha mãe. Sim. E os meus pais, os dois, eles são completamente comunicativos.
Olha. Eles falam muito bem, eles se expressam muito bem. E aí eu ficava assim, não tem só isso. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela poderia vender qualquer coisa. E o meu pai também. O meu pai, se ele te oferecer essa flor, tu vai comprar. Assim, eles têm um poder de comunicação muito bom. E eu pensei, nossa, talvez seja isso. É por aí. É por esse caminho. Então, é diferente. Eu parei de culpar e comecei a perceber, não, eu só sou assim por causa deles. Por exemplo, a família do meu pai é loira e tem olho azul. Eu falava, não tem nada a ver com a família do meu pai. Eu sou a cara deles. Tu não conseguia nem ver. Não conseguia me enxergar. Pra mim, eu era completamente deslocada. Eu sempre gostei muito de estudar. Diferente deles. Os meus pais, eles não estudaram. Eu te falei, eles não dirigem, eles não têm carteira de motorista, nada. Então, eu escolho fazer diferente, potencializando aquilo que eu julgava. Eles não dirigem, então eu vou dirigir. Então, comecei a agradecer, olhar o que tinha de bom, e aí eu vou pra vida com força. Sim, e aí vai fluindo. E a gente começa com um pouquinho, né? Tá, mas o que a minha mãe tem de bom? Ela fala bem. Aí depois a gente começa a interpretar isso. Não, ela se comunica muito bem. Não, ela tem um poder de persuasão muito bom. Não, ela é uma boa vendedora. E a gente vai crescendo, sabe? Vai aumentando. Então, eu comecei a perceber nela coisas que eu falo, nossa, ela deu conta de ter vários filhos. Então, ela é mãe. Ela nasceu pra ser mãe. Ela nasceu pra ter os meus irmãos. Então, tu começa a perceber outras Tinha coisas. um propósito. Sim. O meu pai, eu acho ele extremamente bonito. Então, eu não enxergava isso. Então, tu começa a ver, meu pai fala bem, nossa, meu pai é bonito. Nossa, o rosto do meu pai... Na verdade, tu começou a admirar o teu pai. Sim. Os dois, na verdade. Então, é crescimento, é desenvolvimento desse... É se permitir. Sim. E não é da noite pro dia. Eu vivi 18 anos, nem aí. Então, eu tô há 7, 8 desenvolvendo isso. E eu ainda vou desenvolver. O Bert Hellinger morreu com 93 anos. E com 92 anos, ele falou que ele teve um sentimento de ciúme do irmão dele, com a mãe dele, porque ele percebeu que a mãe dele gostava mais do irmão dele. Com 92 anos. Ele criou as constelações familiares. Ele constelou a mãe dele até morrer. Nossa. O relacionamento dos dois. Até morrer com 92 anos. Quem sou eu? Que tenho 24. Que tô nisso há pouquíssimo tempo. Que humildade, né? Sim. É olhar com humildade, com amor mesmo. Porque a gente tem que separar o nosso pai da terra do pai do céu. A gente acha que os nossos pais, eles não podem errar. Por quê? Porque a gente idealiza Deus como um ser perfeito. Só que a gente tem que separar. O nosso pai da terra, ele é igual a gente. Ele erra. A nossa mãe da terra, ela erra também. Como a gente vai errar com os nossos filhos? É o processo deles. É o processo deles. Então, eu digo, o pai e a mãe, eles são um teto para que eu possa aprender ainda mais. Para que eu possa prosperar ainda mais. A gente tem pessoas que são muito diferentes. E eu vejo que tu consegue acessar muito bem isso. O que é bom do meu pai eu vou pegar. O que é bom da minha mãe eu vou pegar. E o que é bom de cada pessoa que passa por mim e que eu possa aprender um pouquinho. É diferente. É ter humildade pra saber que todas as pessoas podem te ensinar alguma coisa. Eu digo, sou uma eterna aprendiz. E a gente aprende muito umas com as outras, né? Na nossa mentoria, inclusive. Meu Deus, eu adoro. Eu tô lá pra ensinar, quando eu vejo eu tô aprendendo. Cada um traz algo novo. É muito incrível. Mentoria só para profissionais, né? Só para líderes. Então não tem como não aprender. Cada um tem uma história muito rico. Cada um traz uma formação, às vezes temas que eu nunca nem tinha ouvido. Então é muito rico. Eu sempre tenho algo para ensinar e sempre tenho algo para aprender. E tem gente que é muito quietinho lá na mentoria, né? Tem. E eu, num grupo que eu entrei, eu tava só com os quietinhos. E só eu falava muito. Eu falei, nossa, como eu aprendi. Como as pessoas mais quietinhas têm muito para contribuir. Porque tu aprende a ser mais calmo. Eu falei, nossa, aprendi a respirar. Sabe? Aprendi a relaxar. Tanto é que na outra aula, eu lembro que tu trouxesse essa demanda. E daí tu tavas mais quietinha. Eu falei, Jéssica, tá tudo bem? Ela, eu tô aprendendo a silenciar. Na verdade, tava querendo escutar. Sim, porque a gente fala muito. E essa coisa de entender as coisas. As pessoas perguntam muito o tempo todo. Mas como funciona? Quero saber como é. E tu não para pra ouvir. E aí na última eu falei, não, dessa vez eu não vou falar, eu só vou ouvir. Porque eu aprendi na outra que escutar às vezes é muito bom. Eu gosto muito quando o Evandro fala, né? Ele é bem quietinho e quando ele fala, as pontuações dele são incríveis. Ele é rico em detalhe. Ele é rico em detalhe.
Tu acha que ele tá ali quietinho, só com a câmera ligada. De repente, quando ele fala... Então, o poder do silêncio, né? O de escutar, acalmar essa voz barulhenta interna, que é a criança querendo ser vista e poder escutar. Ai, que bacana. Então, tudo isso é sobre ordem. Ordem. Saber a ordem das coisas. Então, gostei muito dessa frase. A ordem precede o amor. A ordem precede o amor. No trabalho é muito bom também a ordem, mas isso é para outra hora, a gente pode falar de empresas depois. Agora a gente também vai falar do pertencimento, que é a segunda ordem. Eu sou parecida com quem? Quem da minha árvore, quem da minha família, quem eu honro quando eu não faço alguma coisa, ou quando eu faço alguma coisa. Por exemplo, eu ser vendedora, eu sou parecida com quem? Eu estar na internet, eu sou parecida com quem? Ou, se eu não aparecer, se eu ficar escondida, eu fico parecida com quem? Uau, que pergunta boa. Quem da minha família eu honro quando eu não realizo um sonho? Por exemplo, quando eu não dirijo com medo. Eu tenho um problema de dirigir e os meus pais não dirigem. E eu fico assim, com quem eu vou ficar parecida ser, eu não dirigir. Com os meus pais. Como eu tenho a escolha de fazer diferente, eu fico muito nervosa pra dirigir. Então, aí eu pertenço àquele clã. Eu pertenço àquele clã. Então, eu não dirijo igual os meus pais. Exatamente. E às vezes a profissão entra aí. Eu sou parecida com quem quando eu escolho a mesma profissão dos meus pais? Eu sou parecida com quem quando eu escolho ser professora? Com a minha tia. A minha tia, 2 pessoas da minha família têm faculdade. Eu e a minha tia. E ela é professora. Essa é a tia que tu se espelhava? Ela é bem... Foi ela que me chamou pra fazer a palestra na escola. Ai, foi ela? Foi ela que me chamou. Então eu falava assim, nossa, a minha tia... Ela abre o campo. Sim, eu falava, ela é diferente. Primeiro que ela era a mulher mais feminina. Ah, que legal. Ela é a mulher que se arruma, que se vestia melhor. Ela era a pessoa que não tem vergonha. Ela apresentou agora um projeto da escola dela no centro multiuso para todas as escolas da região. Uau. Então eu olhava para ela e pensava, nossa, eu vou ser diferente igual ela. Eu vou... O que eu fiz? A mesma profissão. E a minha tia trabalhou 9 anos numa escola. E ela saiu para trabalhar numa escola melhor. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu entrei no lugar dela. Aí eu sei que as pessoas que estão assistindo estão pensando, Jéssica, mas daí isso é bom ou isso é ruim? Porque então se meu pai foi advogado, eu também estou escolhendo o direito por conta do meu pai. Minha mãe foi professora, não queria trazer o serviço público, né? Então minha mãe, minhas tias, toda a minha família foi servidora pública. Então eu também estou fazendo isso e eu pertenço a eles. Eu devo quebrar isso, ser a ovelha negra da família? Ou eu devo manter o pertencimento porque isso vai trazer um equilíbrio? Na verdade... Imaginando as perguntas. Sim. Na verdade, a gente acha que honrar os pais é fazer aquilo que eles querem. Honrar a família é fazer o que todo mundo faz. Se eu for pensar nisso, eu não teria saído de Três Riachos, que é um interior de Biguaçu. Então, a primícia de ser adulto é ser rebelde. Olhar para os pais e dizer, ok, eu peguei tudo que eu podia, mas agora eu faço diferente. Uma coisa que eu gosto muito de tratar com as pessoas é, tu gosta daquilo? Aquilo ali faz a tua alma vibrar? A pessoa entra no escritório de advocacia dela do mesmo jeito que a Jerusa entra aqui? Eu sempre falo assim, ó, tu se sente assim? Eu vou te falar como eu me sinto. E eu explico como eu me sinto. Eu me sinto assim quando eu te atendo. Eu me sinto assim quando eu tô organizando a minha sala. Eu me sinto assim quando eu tenho um problema pra resolver. Como tu se sente? O que a tua alma fala pra ti? Não, é desconfortável. É pesado. Eu tenho vários prazos e eu não entrego. Vou trazer então o meu exemplo de vida aqui para também ilustrar e cair ficha aí para você, tá? Então, todo mundo sabe da minha história, que eu cresci numa empresa familiar e eu digo que eu fui treinada a fazer o que eu fazia. Essa é a minha frase. Foi a minha ficha que caiu. E eu fazia muito bem. Prosperei, ajudava a família a prosperar. Eu era muito feliz lá, tá? Eu me divertia, realmente me divertia. Mas quando tocava o despertador de manhã, eu sempre estava cansada. Essa era a minha sensação. Eu sempre estava cansada, eu acordava irritada, eu estava sempre tensa, meu masculino era muito alto. Sim. Então, eu acredito que quando eu pisava lá, eu colocava aquilo... Vestia aquilo que era a expectativa. E eu sou muito grata
aquilo ali. Eu era muito feliz em trabalhar com a minha família. Não fazia mal feito, pelo contrário, eu fazia tudo isso aqui que tu estás vendo, eu fazia lá. E eu, se duvidar, muito mais, porque, né, é como se, tipo, não fosse meu, eu tinha que estar mais preocupada. Caprichar mais. Isso. Hoje em dia, com a minha transição profissional, toco o despertador. Eu tava dando exemplo isso ontem pro pessoal de aula na ESAG. Eu viajei, final de semana a gente fez um bate-volta para São Paulo, uma emergência que houve, a gente teve que ir de carro. Então a gente chegou no domingo, era 00:30. Óbvio que foi uma viagem cansativa. Quando eu faço viagem assim de carro, eu preciso de uns 2 dias pra, né, dar aquela sentada, assim, descansar e tal. E eu tinha aula à tarde. Eu acordei na segunda-feira, gente, meu olho abriu assim 6:30. Sabe? Ai, hoje eu vou dar aula, hoje à tarde. E daí já super animada, tava tudo organizado, tava tudo ok. Eu poderia dormir um pouco mais, descansar, ir pra academia, cuidar de mim, mas não. Eu tava ali, se fosse antigamente eu não faria isso, né? Eu daria desculpa de não ir pra academia, que eu tava cansada. Não, eu tava ali, eu já acordei. Uau! Né? Então, eu vou pra academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que eu vou ter ainda mais energia pra entregar pra essa turma. Eu vou fazer, quando eu voltei, a Manu ainda tava dormindo, preparei um café, não sei o que, bilhetinho, isso, aquilo, outro. Várias coisas. A energia em mim aumenta, inclusive no meu pessoal, percebe? Sim. Eu acredito que isso é um bom equilíbrio. Isso é uma escolha o pertencimento. Isso é uma escolha de alma. Isso é dizer, eu pertenço a essa família, mas... Escolho fazer diferente. Isso. Agora eu vou te contar. Eu não sei se eu escolhi fazer tão diferente. Eu continuo no pertencimento, porque meu pai foi professor. Sabia disso? Não sabia. Meu pai foi professor. E aí me caiu essa ficha. Eu falo, poxa, eu rompi o pertencimento de trabalhar na empresa familiar, carregar a pasta de representante comercial igual o meu pai, né? Quebrei, teve toda aquela crise, essa história que vocês sabem, né? Aquela choradeira, aquele querer que o pai elogiasse aquela menina e tal. Quebrei tudo aquilo e daí fui pro coach, fui me encontrar, constelação e tantas outras terapias integrativas. Me encontrei, mudei, só que se tu parar pra observar... O pertencimento continua. Só me caiu a ficha agora, quando eu fui chamada pela faculdade para dar aula. Quando o pessoal começou a me chamar de professora e não de coach, eu comecei a ficar incomodada. Aí eu falei, professora, que coisa engraçada, né? Só que coach também é professor. Sim. Como não tinha caído a minha ficha? E daí eu parei pra pensar, o meu pai foi professor do Senac. E uma coisa também que eu gosto de... Que eu continuo consigo pertencente. Sim, continuo pertencendo, só que com a disciplina que tu gosta. Tu não tá ensinando vendas. Não tô ensinando vendas. Que não era uma coisa... Tô ensinando sobre vida. Que não era uma coisa que era natural. Era uma coisa que tu foi treinada pra fazer. Eu não queria vender um produto. E agora tu tá sendo professora de uma universidade que era teu sonho. Da aula. Então as coisas, quando a gente vai se desenvolvendo, elas vão se encaixando. Aí eu continuo pertencente àquele clã. Só que agora de uma forma leve? Muito mais leve. Então tu consegue ainda dar orgulho pro teu pai, porque era uma coisa que tu sempre teve de aprovação deles. Sim. Principalmente do teu pai, porque ele é uma pessoa muito bem vista. Ele é muito culto, ele é muito inteligente. As pessoas olham pra ele e têm admiração. Eu me aconselho com ele. Sim, ele é muito próximo, né? Eu ainda te falei, essa semana parece que ele tá tão grudadinho contigo. Tá grudadinho. Só que dessa vez é diferente. Eu tô escolhendo dar aula daquilo que eu sei. Eu tô escolhendo dar aula daquilo que eu entendo. Eu tô escolhendo dar aula daquilo que mudou a minha vida. Não igual a ele. Sim. Que foi o que eu me vi fazendo na escola essa semana. Eu me senti super em casa naquele ambiente escolar, porque eu era professora antes. Só que eu falei, nossa, é muito mais legal ensinar como os comportamentos das crianças e dos professores pode mudar e pode ser diferente do que dar aula de português e matemática. Tu fosse encontrando o teu nicho. Sim. Então, quem tá escutando que escuta a nossa história, vai se observando dentro desse teu pertencimento, dentro do teu clã. O que tu repete que não é ok, de querer ser vista, de pertencer. Sim. E daí, quando eu tento romper e fazer uma transição, vem muitas mulheres pra mim fazendo transição. E elas sentem muita dor, muita dor. Sim, do tipo, estudei como se a fosse vida toda. Morrer. Estudei a vida toda, estudei 10 anos, estudei 15 anos. Não, então por que a gente não transforma isso? Hoje tu vê ser professora de uma forma muito mais leve. Então tu olha pra aquilo e tu não pensa assim, o que meu pai vai pensar? Não.
O que eu tô fazendo por mim? Qual é o legado que eu deixo? O que eu ensino pra minha filha quando eu faço diferente? Igual eu te falei, a vida fica muito mais fácil. Quando e o que não é resolvido numa geração, a próxima vai resolver. Se tu tivesse trabalhado o resto da tua vida lá na distribuidora, como vendedora, o que a Manu ia pensar? Vou ter que seguir isso. Vou ter que fazer também. Porque eu só vou pertencer se eu fizer igual aos meus pais. A minha avó, o meu avô. Não, quando tu rompe isso, tu fala pra Manu, pode escolher. Tens 2 caminhos. Que engraçado, né? E daí a gente começa a se analisar. Analisa aí, se você tem filho, quando o teu filho te traz o que ele quer fazer na vida adulta, porque eu lembro muito dos meus pais perguntando isso pra mim. E aí agora eu tô na fase de eu falar isso com a Manu. E a Manu trouxe pra mim que ela gostaria, né? Que ela quer, vamos ver se isso, vamos até aproveitar e deixar gravado. Ela vem trazendo que ela quer ser pediatra. Ela quer cuidar de bebês. Bem diferente do que vocês Muito diferente. E quando ela falou, dentro de mim, vou confessar aqui pra vocês, ela vai ver isso aqui só na vida adulta. Eu pensei, meu Deus, vai dar muito trabalho isso. É difícil passar no vestibular, tem que estudar muito. Aí eu pensei, calma lá, Jerusa, isso aqui era a tua crença de passar no vestibular. Isso aqui era a tua crença de ter dificuldade de estudar. A Manu não. Manu, ela é totalmente diferente. Ela é uma criança muito diferente. Ela é muito diferente. E aí eu peguei, calei, silenciei e eu falei, nossa, filha, que incrível. Eu pensei, eu preciso olhar essa árvore genealógica aqui, né? Sim. Aí eu falei, filha, que incrível. E me fala um pouco mais, da onde que tu chegou nisso, não sei o quê. Aí ela começou a me falar as coisas que ela pesquisa, as pessoas que ela começou a seguir recentemente. E eu nem tinha visto isso, porque o Instagram dela é monitorado, então eu olho tudo, né? E aí, aquilo ali não tinha percebido, que incrível, né? Aí eu falei, será que neste momento, né, ela tá querendo pertencer a quem deste clã? Mas tu pra trabalha querer muito cuidar de um bebê. Sim, tu trabalha muito esse negócio de cuidar de alma, de cuidar de comportamento, de cuidar de pessoas. Tu pega a pessoa pela mão e fala, vamos. Então, o que a Manu vai fazer? Ela vai cuidar das pessoas de uma forma diferente, mas ela vai cuidar, ela tá podendo escolher e ela tá pertencendo, porque todos vocês têm esse cuidado. A gente tava conversando mais cedo que o teu pai tem esse cuidado com as pessoas da igreja. Sim. As pessoas lembram do teu pai e da tua mãe na igreja. Por quê? Porque eles tinham esse cuidado. Eles tinham o detalhe de organizar cada coisa. Então, Não, minha mãe que cuida de tudo que é ali... até a parte, tipo, das hóstias, da bata, lá, não sei direito o nome, né, do padre, né, o meu pai que faz as exéquias, que são os enterros, meu pai gosta de fazer, e ele vai, visita a família, visita os asilos, sabe? Cuidado. Eles cuidam de pessoas, tu cuida de pessoas. A Manu cuida de pessoas, cada um da sua forma, pertencendo ao sistema, porque tá tudo ao redor do cuidado. Tá dentro trabalhando com desse pessoas. servir, né? Vocês sempre cuidaram de pessoas, vocês sempre estão no meio de pessoas, vocês sempre foram pessoas abertas pro mundo mesmo, assim. Vocês não são escondidos. Vocês não são tímidos. Não. Não é ninguém assim quietinho. Não. O teu marido, que, né? A minha mãe é silenciosa também. Mas assim, vocês vão muito... Vocês são expansivos, né? O feminino, ele tem muito isso. Ele é expansivo. O masculino que comprime. A minha mãe não é muito de falar, mas ela serve muito mais. É de fazer. Tanto é que pra mim o podcast mais forte foi da minha mãe. Da minha mãe. Quem não assistiu, assiste, né, Rogério? Foi muito forte. Olha, o Rogério dos bastidores aí tinha que me segurar. Eu só respirava. Muito incrível. Eu digo assim, imagina que incrível, né? Se eu tivesse uma fita cassete para escutar a minha tataravó contando sobre a vida dela, sobre as crenças, sobre os medos, sobre as vitórias, sobre as conquistas, né? Cadê essa fita cassete? Não tem. Então e tu tá hoje deixando isso pro teu legado. Isso, às vezes a gente conversa tanto com os nossos pais e a gente grava com os amigos, stories e balada e tal, e tu não vais gravar, né? A história do teu pai contando isso, algum dia alguém vai querer acessar. Aquilo eu acho que sacada, que coisa boa. Então agora eu quero gravar com o meu pai. Tô preparando, né, este campo para trazer ele. Quero gravar muito com meu marido e com os meus 2 irmãos. É muito bom. Eu fico pensando assim, a Manu, ela já vai ter muito conteúdo pra aprender. Porque a gente vai seguindo os comportamentos, né? Então quando ela se vê precisando mudar, ela vai poder acessar isso. Da onde vem esse meu medo? Da onde vem essa minha crença? E quando ela ficar com dúvida, ela vai, por exemplo, quando ela for estudar pra ser uma pediatra. Deixa eu trazer mais pra cá. Se ela se ver em algum momento assim, ela vai poder assistir isso e vai dizer, talvez essa crença nem seja minha.
E eu posso fazer diferente. Que porque rico. Sim, porque ela mudou, porque a minha mãe mudou. A minha mãe deu um passo. Eu também posso fazer diferente. Sim, ela é corajosa. Então eu vou me meter e eu vou fazer. E eu acho que a Manu tem muito isso. Ela é uma criança com uma alma de velha. De anciã, porque tu conversa com ela, parece que ela tem 20, 30 anos. Então ela é muito cuidadosa com um detalhezinho. Ela é muito... conselheira. Ela é metade Jerusa e ela é metade William. Então dá pra ver e tu também instiga muito ela a ser corajosa. Aí pra frente tu olha com atenção. E os pais precisam muito disso. Quem é pai, quem é mãe. Perceba, então, esses detalhes no seu filho, né? Eu, de volta e meia, vejo os bilhetinhos que trocam no colégio. E aí, outro dia, eu tava vendo um bilhetinho que ela ganhou. Elas estão fazendo como se fosse uma caixinha de valides, assim, de validações. A professora criou, bem legal. E eu tava lendo que ela me mostrou, assim, os bilhetinhos que ela recebeu das amigas. Aí tinha 4, 5 bilhetinhos e todos vinham na mesma pegada. Manu, muito obrigada pelos conselhos que você me deu. Eu falo, gente, Que tem conselho? 10 anos, o que essas crianças estão se aconselhando, né? A outra, Manu, obrigado por sempre estar comigo. Manu, obrigado. Gente, tudo assim, em conselho, em estar, em ser uma amiga leal, sabe? Aí eu falei, ela tem essa vertente do aconselhamento, Sim. da escutativa. E ela acolhe, né? Tu olha pra ela é uma criança que acolhe. Não tem diferença dela e de todos os adultos que estavam aqui no coaching da fala. Eu vi que tu postou uma foto e ela parece que ela faz parte daquela egrégora. Gente, ela chegou aqui, ela deu assim um show que eu não esperava. Ela chegou porque eu perguntei pra ela se ela queria falar no microfone, que ela gosta muito do microfone. Mas tá naquela fase, né, de tipo, tem um pouco de timidez e tal. Ela é muito diferente de mim, ela é bem reservada. Então, quem vê ela na internet acredita que ela é uma super comunicadora. Ela se comunica muito bem, mas ela escolhe quando ela quer se mostrar. Ela é muito diferente de mim. Eu já chego querendo mostrar, falar, né? Compete. A fala. A gente fica disputando quem fala mais. Ela não, ela escolhe. E daí ela chegou aqui, eu falei, filha, você quer falar? Né? E todo mundo olhando, eu pensei, vixe, ela vai se encolher, né? Mas a gente tinha combinado que eu ia perguntar se ela queria se apresentar. Daí ela falou, eu quero. Eu falei, gente, hoje, agora pensando, por que eu não gravei aquilo, sabe? Mas eu fiquei tão surpresa na hora, e todo mundo também. Ela pegou o microfone e ela fez a dinâmica que eu ia ensinar e que eu não tinha ensinado ainda. Ela falou, oi, tudo bom? Meu nome é Manuela Furlani Ribeiro, nananã. Eu gosto disso na escola da não sei o que, aquilo outro. E ela fez uma apresentação que eu não sei nem te falar. Eu fiquei assim, ó. Onde que essa criança... Tava no curso a tarde toda, né? A dinâmica que eu ia falar de apresentação, quando você chega num lugar, ela já tinha feito. Aí todo mundo bateu palma, até eu falei, nossa filha, fiquei surpresa, abracei ela, tal, não sei o que. Ela falou assim, eu treinei essa minha fala. Eu fui na frente do espelho e eu treinei essa minha fala para chegar aqui e me apresentar. Eu falei, que danada! Ela já entendeu que tem que treinar, né? Eu tô com medo, mas eu vou enfrentar, porque a mãe me falou que se eu quisesse eu ia falar, que era o nosso combinado. Então, ela entendeu, eu vou treinar para que quando eu chegue lá... Tu deixa ela preparada, né? Tu prepara um terreno. E é o que tu tá fazendo com os teus pais. Tu tá preparando teu pai pra vir, preparando os teus irmãos. Tu tem muito isso, né? De preparar as pessoas. E a Manu não é diferente. Acho que os pais deveriam escutar mais isso. Quem é pai, quem é mãe. Preparar muito, porque às vezes a gente olha pra tua filha e compara. Ai, a minha sobrinha não é assim. Ai, meu filho não é assim. Já escutei. Ou alguém vê a tua filha aqui e pensa, meu Deus, por que o meu filho não é assim? O que eu tenho que melhorar em mim que faz com que o meu filho seja um pouquinho mais parecido com a Manu? Eu tenho que ser um pouquinho mais parecido com a Jerusa. Eu tenho que preparar o terreno. Então, isso é até uma coisa boa pra te falar mais. Olha, que eu poderia contar algumas histórias, inclusive, que aconteceu bem desafiadoras no colégio por conta disso, sabe? Tive muito suporte do colégio, da diretora, da psicóloga, sabe? Porque essa questão de comparação. Só que é o seguinte, hoje eu tô colhendo, né, um plantio que eu fiz. Porque eu estou 8 anos, eu não era essa mãe. E eu falo isso, tu sabes. Eu não era essa mãe, a Manu não era essa criança, meu marido não era esse marido. Então, a hora que eu decidi mudar, depois eu trouxe meu marido aceitou, foi no tempo dele, também mudou muito, a nossa fala mudou, a nossa postura. A gente já tinha esses valores ricos de família, mas a gente não tinha nenhuma das falas. Eu era, inclusive, uma mãe muito rígida. Agora, esse preparar o terreno
Na verdade, é tipo, você quer? Tá ok, né? Como que você vai lidar se você não quer e se tiver que fazer? Como que é a melhor opção? Quais são as possibilidades? Qual é a solução? Eu ensinei ela a criar soluções. No começo eu tinha que treinar, porque era o que eu fazia comigo. Então, a hora que eu me modifico como mãe, a minha filha também vai ter esse... você pode pertencer a esse clã, mas você não precisa ter que fazer desse jeito. Você vai fazer se você quiser. Se você tiver que fazer, como que você vai fazer? Ela treinou do jeito dela. Né? Eu não fui lá, olha, fala assim, fala assado, não sei onde que ela buscou aquele roteiro. Né? Se foi na internet, se foi da cabecinha dela, não sei. Olha só, 10 e 10. Olha aqui. Faz um pedido. Olha, João, 10 10. Gostei. E tu falou, né, que tu tá há 8 anos nisso. Uhum. É um processo. É um processo. É 8 anos. Se chegar uma mãe e dizer assim, Jerusa, quero ser igualzinha a tu. Quero que a minha filha seja igualzinha a Manu. O que tu vai falar? Processo. É processo, demora. Começa por você. E entra a constelação de novo. Entra o tomar pai e tomar mãe. Uhum. É processo. Eu vou aprender como funciona. Eu vou viver isso. Eu vou trazer essa leveza. Eu tive que buscar meu feminino. Sim. E o feminino, ele tem muito disso. De se colocar no lugar do outro. De respeitar o tempo do outro. A tua vida era muito rápida. Muito. Tudo na tua vida era corrido. Uhum. Então, o que tu queria? Tudo pra ontem? Não, se eu falei pra Manu, tá combinado. Ela vai fazer. Hoje não, hoje tu olha e pensa, ela só tem 10 anos. Uhum. Se ela não fizer, tá tudo bem, eu vou ensinar de novo, e eu vou ensinar de novo, e eu vou ter paciência de novo. Se ela não quisesse falar na frente de todo mundo, Tá tudo bem. já seria diferente. Por quê? Porque tu tá há 8 anos nesse processo. A gente tá ao mesmo tempo. Quando tu falou, eu logo pensei. Depois eu vou falar em off com a Jéssica. 8 anos aprendendo a ser uma pessoa melhor, mais feminina, mais amorosa, pertencendo à minha família, estando junto com eles. Cuidando de todo mundo ainda, incluindo todo mundo ainda, porque tu inclui todos eles, o teu pai, a tua mãe, os teus O irmãos. processo não termina, ele é contínuo. Olha o que tu falaste do Bert Hellinger, né? Sim, 90. Quem sou eu, né? É. Pra achar que já tomei minha mãe suficiente. Sim, e eu levo isso... Ele, pra mim, é o maior exemplo de que pra minha vida toda eu ainda vou ver o meu relacionamento com a minha mãe. Porque na minha memória base, o relacionamento que eu tinha não era bom. O que registrou na minha memória base é que era um relacionamento de dor. Então, eu vou cuidar disso a vida toda. A vida toda. Então, e eu também não acredito em pessoas que são muito espiritualizadas. De, tipo assim, tô super curada, já tomei minha mãe, já tomei meu pai e pronto. Agora, a partir de agora, eu sou adulta. Não. Tem hora que a gente quer um colinho, tem hora que a gente faz uma birra. Tem hora que a gente não quer fazer alguma coisa. Não vai ser todos os dias que tu vai acordar com energia. E tá tudo bem. Eu sei como retomar. Hoje eu tô criança birrenta. Sim. Né? Hoje eu quero enfrentar meu pai, hoje eu quero birrar com a minha mãe. Então deixa eu até dar tempo e espaço, porque esse não é o momento de eu estar. Sim. E tem bastante gente que prega muito isso, né? Sou adulta, pronto. Fiz terapia, pronto. Faço constelação, pronto. Tô pronta. Posso ter filho, posso ter família. Vou ser a melhor mãe do mundo? Não. Eu aprendi muitas coisas sobre ser mãe contigo agora. Olha. E a gente estuda muito sobre ser mãe, sobre comportamento, sobre ser pai. Então, eu também não acredito nessas pessoas que falam que, assim... Volta o negócio do profissional com congruência. Então, pra ti, tu sempre tá estudando, tu sempre tá lendo um livro diferente, tu sempre tá modificando a mentoria. Por quê? Porque tu não sabe tudo, tu tá aprendendo. Isso. Então, o que eu posso fazer melhor. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir. Assim, eu digo, eu sou um ser que tá sempre em evolução. Então, nunca nenhum curso vai ser igual ao outro. O retiro que eu faço há anos, né? Ele começou na sala, depois ele foi... Tanto é que o nome nem era retiro, era só florescer. Aí depois que eu tirei da sala, eu digo, a gente se retirou, aí a gente foi pro resort e eu adaptei ele, modifiquei algumas ferramentas, coloquei outras porque no processo eu vi que dava para melhorar. Eu vi que eu tinha me modificado e que algumas falas minhas não faziam mais sentido. Porque eu já era outra. Ai, mas então tu volta atrás. Sim. Isso é mudança. Isso é não ter compromisso com o erro. Exatamente. Então, olha, isso aqui... Aquela vez eu falei isso, mas agora eu aprendi muito mais. Então, é aquilo mais isso. Não é tão assim, gente. Olha só. Essa outra teoria, ela traz pra gente assim. E daí eu fui, experienciei na minha vida. Chorei, doeu. Não é tão assim, é bom. Não é bem assim tão simples como falar. Então não é que ela não exista, mas não é tão assim, tão simples. Vai lá, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Faz uma constelação. Não, é um processo. E eu sempre falo, dói. O pessoal chega pra mim e fala assim, eu quero fazer uma hipnose.
Ai, eu preciso ir lá pra tu Uhum. me hipnotizar. Aí acha que vai vir uma vez, eu vou fazer uma mágica e pronto, agora é isso. Não, é um processo. É um processo. Tem um pré-talking, tem uma conversa. E tem o que tu faz depois que tu sai daqui. E esse faz total diferença. Porque é autorresponsabilidade. E não adianta também tu contratar um profissional bom. Tu passa toda, né? Tu tá aqui, tu estuda a pessoa, tu vê toda a carreira dela, tu consegue enxergar os comportamentos que ela precisa mudar. Então tu passa uma imagem do que ela tem que fazer fora daqui. Uhum. A pessoa Vai sai fazer da se porta quiser. e ela faz se quiser. E eu fui lá e não tive resultado nenhum, mas o que eu fiz? É a mesma coisa de pagar a academia e não ir. Exatamente. Tô pagando, não tô emagrecendo, tá indo? É igual tá você fazendo? sentar numa Ferrari, mas não saber dirigir. Não adianta ter né, acesso. Até aprendi a dirigir, mas eu não quero treinar. Ter acesso e não continua, não faz. Então entra ali também a nossa autorresponsabilidade. Tu fala muito disso, Muito. né? Pra mim, a base é não tem autorresponsabilidade, não tem nada. Eu digo assim, eu como cliente e o meu cliente também, só não vai ter sucesso se não for autorresponsável. O cliente que tem autorresponsabilidade, tudo que ele aprende, se ele aplicar 1%, a vida dele mudou completamente. Se ele aplicar metade, se ele aplicar tudo, é muito sucesso. Então, o que vai diferenciar é a autorresponsabilidade, a disciplina e a constância. Porque tu não consegue sair fazendo tudo que tem, né, Jéssica? É muita demanda. Então, tu vai fazendo, né? Não termina quando acaba aqui. Quando acaba aqui, é que tu estás pronto para aplicar tudo. Sim, e aí a gente já pode entrar na última lei, que é a do equilíbrio, Perfeito. que são os 50% de cada um. Tu entrega o teu 50% aqui, Aham. que é o que tu se propõe. Tu monta todo um plano, tu monta toda uma ideia. A gente faz a hipnose e a gente tenta mostrar quais são as crenças, o que precisa mudar. E os 50% do meu cliente? Ele tá fazendo? Ele tá se dispondo do equilíbrio da nossa relação? Porque qualquer relação, para dar certo, ela precisa de equilíbrio. Eu preciso saber que no meu casamento eu dou um pouquinho e eu recebo um pouquinho. Entre o merecimento também, eu sei receber. Eu dou conta de receber esses 50%? É difícil. Tipo, não aceito, não concordo, como o cliente falou que a gente estava comentando. Né? Não concordo. Compreendo que você não concorda. Tudo bem. O processo dele vai ser mais lento, porque ele não dá conta de receber a informação. Não. Ele quer negar. E trava, né? Aham. E um monte de pessoas já falaram pra mim assim: como assim? 20 anos, que foi quando eu comecei. E vai atender gente de 50? Tá maluca? Já entraram no meu grupo e fizeram um escândalo, assim. Uhum. Mas o meu 50% tava ali. Eu tava me dedicando. Uhum. E tem gente que vai só pra conhecer, ou por curioso, ou pra tentar tirar os teus clientes. Deixa eu ver o que essa menina tem. E foi exatamente o que aconteceu com esse teu aluno, né? Aham. Então, ele é a forma que a pessoa faz de... O meu copo tá meio vazio. Então, o que eu vou fazer? Vou esvaziar o dos outros? Não. Eu me proponho... É o teu tempo, tá tudo bem. Conseguiu transformar o copo meio Isso. vazio num meio cheio? Não tá? Eu também tô certo. Tu também Porque tá certo. o cliente, ele chega com muita dor, né? Muita. Então, se tu quiser embater, É difícil. o meu... Eu digo, eu sou interesseira, né? Eu quero fazer meu propósito, minha missão, meu legado se cumprir. Então, eu tenho interesse que esse cliente que primeiro me nega, ele venha. Às vezes ele pode estar negando, mas é porque está doendo. Então, eu como terapeuta, se eu tiver inteligência emocional de ir comendo pelas beiradinhas, ele vai se permitindo também olhar com calma. Então, a primeira dor é a negação. Quer algo, quer chuchu, né? Quer algo diferente. Não. Mas tá temperatinho. Não quero. Então, essa relação de equilíbrio entre clientes é muito importante. Muito. Essa relação de casais. Essencial, Mas principalmente eu pra quem faço tem filhos. tudo por esse homem. Mas talvez você não faz por você. A gente entra no feminino aqui. Entra. E entra na mulher antes da esposa. Boa. Eu faço tudo. Mas o que eu faço por mim? Eu tenho a minha individualidade. Eu saio com as minhas amigas pra tomar um café. Eu tenho com quem contar. Eu tenho uma terapeuta. Eu tenho uma coach. Eu tenho alguém que olhe pra mim e pense assim, tá entregando, entrega mais. E também o equilíbrio, ele precisa ser genuíno. Ele precisa ser, eu vou te servir porque eu te amo. Que eu não quero nada em troca. Eu sirvo a minha família porque eu decidi construir essa família. Porque eu não vim de uma família saudável emocionalmente.
Mas uma família saudável emocionalmente vai sair de mim. Eu quero fazer diferente. Uau, essa frase é muito boa. Eu que tô servindo meu marido porque eu sempre ouvi minha mãe brigar com meu pai. Porque o meu lar não era agradável, mas o meu vai ser. Uhum. A minha filha vai poder dizer, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe que se complementam, que estão juntos. Então eu sirvo de forma amorosa. O amor, ele é servir, né? Uhum. O amor, ele... Não adianta eu dizer que eu te amo. A tua mãe faz isso muito bem. Uhum. Ela não fala muito, mas ela faz. Uhum. Ela serve todos vocês com muito amor. Uhum. Então, o dar e receber no casamento, ele tem muito disso. E a gente, como mulher, acaba sendo um pouco cri-cri com o marido. Reclamona. Muito. Quem é Não que é me dá- reclamona? Não me dá atenção. Não, eu faço de tudo e não faz nada por mim. Mas lá no trabalho e lá fora, quem sai primeiro de casa? Quem volta? Se não tá bom, eu sou muito a favor da família, mas eu também não sou a favor de casamento que já acabou. Uhum. E o pessoal tá morando junto Uhum. pra cumprir tabela. E eu acredito que estão morando junto para cumprir essa tabela porque não saíram para se autoconhecer. Não. Porque muitas vezes se sai para o autoconhecimento, cada coisa começa pro seu lugar Sim. e aí você volta para dentro de casa em equilíbrio. Eu sou um exemplo Eu recebi muitos casais que chegaram aqui com processo de separação e se reconstruíram. A gente é um exemplo bem diferente, eu e tu. Aham. Quando eu comecei no meu processo, eu tentei puxar junto, né? Ah. Eu tinha um namorado e a gente morava juntos. E já era praticamente casado. Uhum. Imagina, 18 anos. Ah. Não sabe nem o que é da vida, né? Aham. Então eu puxava ele e falava, né? E aí? Vem comigo. Sim, e aí eu lembro que falavam muito assim, mas tu não puxa o outro, tu faz. Então eu comecei a fazer. Uhum. Você melhor, né? Você mais feminina, você mais mulherzinha, Uhum. Mas sabe quando tu sente que a pessoa tá sendo ali uma âncora que tá te deixando parada? Uhum. Então eu comecei a perceber, isso aqui tem futuro ou isso aqui já acabou? Uhum. Eu, Jéssica, antes de ser a esposa, eu era a mulher. O que a mulher sente? Eu sinto que isso vai pra frente? E tu fosse fazer tudo o que estava ao teu alcance. Sim, tudo. Tu entregou o teu 50%. Sim, a gente ficou nisso de me desenvolver. Agora, observa também o seguinte, né? O quanto tu dava conta de receber os 50%. Tu estavas em processo. Sim, Envolve muito. Então, ele acabava te dando também o que tu ainda ia ver no processo, que eram os teus vícios emocionais. sim. A rejeição, o abandono. E eu aprendi muito, assim, eu sou muito grata. Isso. Ele veio para que você se curasse. Sim. Foi importante, talvez, esse relacionamento finalizar, Sim. doer, para que tu fala. Eu digo assim, ele foi um petisco para que tu, opa, deixa eu olhar isso aqui também. Contribuiu muito, Ele muito, muito, contribuiu. muito. Sempre vou ser muito grata. Sempre vai ser a ordem, ele sempre vai ser meu primeiro relacionamento. Pra que os próximos deem certo, eu preciso entender que ele veio antes, Isso. ele sempre vai fazer parte da minha vida. E quando eu te falo que a gente é exemplos diferentes, é porque no meu caso não deu certo. Aham, No meu caso, ele não foi junto comigo, mas no teu foi. aham. No teu, tu conseguiu Mas colher. porque eu passei por outros relacionamentos. E te serviram de aprendizado. E que me serviu de aprendizado. Claro, não tinha morado junto, não tinha sido casada, era namorado, né? Namorado, depois um noivo. E aí, homem nunca mais. Homem não serve pra nada. Era a minha fala. A minha fala também, presta atenção. Essa nunca falei, vai ficar fechadinha, eu vou contar. Se aparecer algum homem na minha frente, é só pra fazer sofrer. Eu queria... O Rogério até se engasga. Pensa uma bicha. Se vier algum homem na minha frente, eles vão sofrer. Sabe? Eu queria que o homem sofresse. Era uma dor muito profunda. E não tinha a ver com eles, com Tinha a os ver com- ex. Tinha a ver comigo, totalmente comigo. E aí chega o William, né, gente? Pra desbancar tudo. Eu digo, o William foi o petisco, sabe? Eu digo assim, tudo aquilo que eu pensei... Né? Não isso, não aquilo. Ele entregou todo um merecimento. Aí eu, tipo, como que eu vou receber isso? A gente tava até falando na viagem. Eu falei, nossa, amor, tu me ganhou no cansaço. Tu me conquistou. Porque ele mandava mensagem quando eu não esperava. Ele mandava flores quando eu nunca nem tinha recebido flores. Te derreteu. Aham. Assim, ele pegava todos os pontos fracos, na verdade, os pontos certos, né? Que nunca ninguém tinha atingido. E eu falava assim, olha, eu te amo, tu me ama, já entendi, mas assim, vive tua vida aí em São Paulo e eu vou viver a minha aqui. E eu fiz de tudo pra não ficar com ele, tá? Tudo que era errado, vocês podem imaginar,
Eu fiz. Até um dia que ele chegou, ele falou assim, olha, agora deu. Aquele bonzinho, ele se impôs. Ele foi chefe ali. Aí eu falei, opa! Chegou alguém pra colocar ordem. Porque até então, os outros causavam desordem. Eu cuidava, eu fazia, eu não sei o que, eu era o masculino, o feminino, tudo que tinha. E quando o William chega pra mim e fala, deu, nosso relacionamento vai ser assim, me pediu em namoro oficial, né? Eu sou somente seu, você é somente minha e a gente vai fazer dar certo à distância. E aí foram 5 anos de namoro à distância. Quando tu fala que a ordem precede o amor, faz total sentido. Ordenaram pra depois dar certo. Exatamente. Então eu digo, o William, ele foi a minha cura. Então, como tem o homem tóxico, que ele vem para nos ensinar, fazia parte do meu processo de evolução, eu sou muito grata a cada um. O William, ele chegou para ser o homem que cura. E dentro disso a gente teve os nossos processos também, um casal como todos os outros, né? Que tem, e a gente Ele é ser com as humano, sombras né? dele, eu com as minhas, a gente, né, encontrando ali o equilíbrio. E eu lembro de volta e meia na relação, ele falar pra mim, olha, o teu passado já passou, é daqui pra frente. Aí eu lembrava, sabe? Ele não sabia dessas ordens, mas ele já sabia executar muito bem. Ele veio para trazer a cura. E aí eu também entendo que eu levei a cura para outros pontos de sombra dele. E é muito incrível o nosso relacionamento, assim. E tu sabe que a gente tem que respeitar a nossa intuição, que a gente falou de construir o feminino, tu fala muito, muito bem sobre isso. Quando eu olhei pro William, a gente estava numa balada de carnaval. Às vezes o pessoal olha e pensa assim, né? A Jerusa deve ter encontrado esse príncipe cavalgando, assim, né? E ela uma princesa feminina, calma. Não era esta, gente. A gente tava numa balada de carnaval, último dia de carnaval, assim, aquela bagunça, sabe? E eu falei, meu Deus, mas que balada ruim, sabe? Eu achei a balada ruim, assim, muito homem dando em cima, querendo, sabe, né? Balada de carnaval. E eu falei assim, não, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim. Vou comprar uma água e depois a gente vai embora. E eu fui comprar uma água. Quando eu cheguei num certo lugar, a minha amiga que foi comigo estava lotada assim, ela me chamou. E eu dei aquela virada assim para falar com a pessoa que estava de trás, eu virei o pescoço. No que eu virei o pescoço, eu olhei o William assim de pescoço virado, eu vi o lotado assim, eu só vi isso aqui dele. E sabe o que eu falei para minha amiga? Eu falei assim, olha só, eu encontrei o homem que eu vou casar. Olhando pra trás, assim, falando com ela, assim, eu fiquei paralisada, assim. E eu falei pra ela, eu encontrei o homem que eu vou casar. Aí a minha amiga, né, muito balada, então vamos lá. Encontro de alma. Encontro de alma. E aí eu falei, não, ele vai vir atrás de mim. E eu fui, comprei minha água, voltei pro meu outro lugar, que era distante. Fiquei quietinha e ele veio e parou do meu lado. Bem tranquilo. E a gente começou a conversar. Ali eu sabia, por mais que eu já tinha feito comigo aquele acordo de não me apaixonar mais, tava muito machucada. O feminino ainda queria um carinho, um cuidado. A minha alma ali falou, esse é o homem que tu vai casar. Eu falo, ali eu profetizei o meu homem. Eu sabia onde estava a minha cura e ele a dele. E a gente não se largou mais, tá? Quando é pra ser, também não adianta encontro de alma, né? Mas eu tive que dar conta de receber. Tu falou uma coisa que eu sempre falo e é essa hora que a gente é linchada. Eu gosto muito de falar que no feminino e no masculino, a mulher no relacionamento, ela é muito expansiva. Ela é muito exagerada. E o homem, ele dá a ordem pra vida da mulher. Por exemplo, quando uma menina é solteira, ela grava várias stories, ela grava vários vídeos. Quando ela começa a namorar, a primeira coisa que cessa é esses vídeos, é essas coisas de se mostrar muito, de ser expansiva, de querer aparecer mais do que realmente é. Por quê? Porque um homem, ele dá uma ordem pra vida da mulher. Por exemplo, também, quando a gente se muda pra uma casa nova, a mulher, a gente vai colocar um quadro aqui, pintar essa parede, trocar essa janela, o que o homem faz? Calma aí. A gente vai primeiro trocar a janela, depois pintar a parede. A mulher expansiva, ela pensa em tudo ao mesmo tempo. E o homem, ele pensa em uma coisa de cada vez. E o que a gente faz? O homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Que bom! Porque imagina se 2 pessoas na mesma casa fazem tudo ao mesmo tempo. 2 furacão. 2 furacão.
A mulher não, ela faz comida, ela cuida do filho, ela dá banho, ela arruma pra escola, ela atende uma ligação, ela atende um interfone, tudo ao mesmo tempo. O homem não. A mulher é muito expansiva. Ela quer cuidar de tudo ao mesmo tempo. Ela quer dar conta de tudo. Para a mulher é muito mais difícil de receber do que pro homem. Porque para ele tudo tem que ser ordenado, tudo tem que ser mais calmo. O homem é mais devagar. A gente tem um sexto sentido, o homem tem um a menos. Tem um homem aqui atrás das gravações. Que bom que um homem tá ouvindo isso. Então, o homem, ele traz essa ordem necessária. Olha o que o William fez contigo. Ele trouxe uma ordem para aquilo que tu nem queria mais, para aquilo que tu nem sonhava mais. Sim, ele foi abrindo caixinha por caixinha. E é muito bom a gente olhar para pessoas que dão certo nisso, assim, que, né? Porque é muito simples, é um relacionamento de pessoas. Tu olha pra ele e entende as limitações dele. Tu entende que ele é tímido. Então, quem vai falar mais? A mesma coisa é o teu pai e tua mãe, só que é o contrário. Teu pai fala mais, a tua mãe. Então, tu olha pra pessoa, entende a limitação dele e pensa, o que eu posso contribuir? Eu tô recebendo, o que eu posso dar? Qual é o equilíbrio da nossa relação? Onde entra a nossa relação? E ela flui tanto e ela cresce tanto que a gente gera filhos. E a gente tem a Manu, que é a nossa extensão. Então, pra uma Jerusa que não queria nada... Nossa. Toda vez que eu deito, eu falo assim, meu Deus, como eu sou rica. Como eu sou abundante. Todo dia, às vezes eu vejo o pessoal postando, né, as vendas de curso online, né, Eduza, né, conta. E eu até outro dia brinquei com ele, assim, ó, todo dia que eu chego em casa, é como se eu visse, assim... A minha Edu, sabe? Tipo assim, sabe, assim, o meu faturamento não é sobre o que entra na minha conta. É o legado. Então eu vivo muitos valores, assim, eu tenho isso muito forte dentro de mim. E hoje, realmente, eu vivo um equilíbrio. Por isso que eu trago muita palavra força e leveza. Sim. A leveza, pra mim, é esse equilíbrio. Porque deixei de ter uma mente perturbada, cuidando primeiro de mim. E aí, tudo tu vais dando conta de receber. Mas é processo, gente. É processo. Então, a gente falou do que é a constelação. Sim. As 3 ordens, As 3 leis. As 3 leis, a ordem, pertencimento, o equilíbrio. Sim. E pra gente fazer um fechamento da tua fala, qual a frase tu queres deixar para as meninas? Olha bem lá pra elas. A minha frase preferida. Não só para as meninas, para os meninos também. Porque a gente acolhe todo mundo. O essencial é simples. A nossa vida é simples. A nossa família é simples. E quanto mais a gente tenta mudar isso, mais difícil fica de entender como a nossa alma, o nosso corpo funciona. Então, é uma família simples, que se entende e que dá muito certo. A nossa comunicação é muito simples e tu consegue alcançar muito mais pessoas com uma comunicação simples, sendo uma pessoa simples, acolhendo outras pessoas. Então, o essencial pra gente viver, pra sobreviver e pra se desenvolver é muito simples. E eu encerro a minha fala com essa frase, o essencial é simples, olhem mesmo pro belo, né? Eu sempre falo muito isso, do olhar atento, então estejam atentas e atentos ao belo e ao simples, porque é isso que importa. Amei, tô aqui, ó, hipnotizada. Que delícia, gratidão, Gé. Tenho Obrigada. certeza que a tua fala, ela vai ser cura para muitas e muitas pessoas, assim como já é. Amém. Mas que a tua voz possa ir ainda mais longe com esse podcast, com esse vídeo, tá bom? Amém, Abençoe muito e obrigada. profetizo aí um relacionamento de muito equilíbrio, amém. que coloque ordem e que você se sinta pertencente em fazer uma família, porque agora sim você está preparada para ir para a vida profissional e pessoal. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Gratidão. Fechou? Fechou. Ô, Rô, faz uma foto nossa aqui.